Café com o Claudinho e o tema de hoje vai ser: Mãe, estamos na semana do Dia das Mães, nada mais justo do que falar sobre aquela que colocou a gente no mundo. Eu sei, através da minha experiência clínica, que tem muitos que amam a mãe, que adoram falar sobre mãe, mas eu sei que tem muita gente, ó, que o coração acelera, muitas pessoas que não têm facilidade em falar sobre mãe, porque tem mágoas, dores, e vários sentimentos por aí. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é que aqui no Café Claudinho, o que eu quero com vocês sempre é compartilhar informações e juntar esses pontos para que no final a gente possa, de uma certa forma, ficar em paz. Porque o mais importante para mim do conhecimento é levar paz para a sociedade, onde nós possamos ter uma comunicação de igualdade. Lembra que comunicação de igualdade quer dizer que nós temos a mesma possibilidade de falar duas línguas iguais. É muito difícil você pegar um alemão e fazer ele conversar, por exemplo, em alemão com um japonês que está falando em japonês. A linguagem não bate, às vezes os sinais podem ajudar, mas quando tudo está alinhado, tudo funciona melhor. E o que eu quero proporcionar para a sociedade é isso, que nós possamos ter conhecimentos iguais para que nós possamos nos respeitar, que nós possamos nos amar, nos perdoar e assim por diante. Então, quando a gente fala de mãe, mais uma vez, eu sei que tem muitos que têm dores em relação à mãe, mas o mais importante aqui não é dar uma nota para nossa mãe. Chegar e falar, minha mãe de 0 a 10, quanto que eu daria para ela? Para minha mãe eu daria nota 20. Mas eu sei que tem gente que não teve contato com mãe. Eu sei que tem pessoas que tiveram problemas com mãe. Então, o que a gente precisa aqui é entender como nós funcionamos e o porquê que isso fica ainda registrado em nós. Pessoal, nós somos reflexos emocionais. Quando eu falo que nós somos reflexos emocionais, eu quero que todos aqui possam escutar isso e entender o que é reflexo primeiro, antes de nós falarmos de emoção. Quando eu falo de reflexo, quando eu mostro isso para você, qual o reflexo que vem no seu cérebro? No seu cérebro, o primeiro reflexo que vem é o quê? Uma caneta amarela. Okay? Então, esse pensamento que você traz, ele é um pensamento rápido, analítico e automático. Okay? Então, dentro dessa proposta, eu quero que você entenda que todas as vezes que eu te mostrar algo, o seu cérebro vai buscar informação. Na maior parte das vezes de forma automática. Na parte das vezes de forma rápida. Ok? E algumas outras vezes eu vou te perturbar para a gente poder não entrar nesse automático, para a gente ir mais devagar e manter esse analítico para a gente poder pensar, tá legal? Então, quando a gente está falando, né? Quando eu quero contar para você uma história sobre um cachorro que eu tive na minha infância, esse cachorro era preto, percebe que você já entrou numa conversa na sua mente pensando se você teve ou não teve um cachorro. Eu falei um cachorro preto, mas talvez você teve um cachorro branco, marrom. Então, conforme eu uso uma palavra contando uma história, reflexo, ele é ativado no seu cérebro também. Quando nós falamos de reflexos emocionais, quer dizer que nós trazemos informações emocionais de alegria, tristeza, amor e ódio, angústia, alegria, depende. Depende de tudo aquilo que você vivenciou. Então, dentro da proposta aqui, o que a gente quer é trazer uma informação de uma maneira biológica. Por que biológica? Porque quando você olha para a natureza, os reflexos, eles são muito rápidos. A semente cai na terra e a semente sabe o que ela tem que fazer. Ela vai ter que penetrar e tirar o máximo de nutrientes dali, abrir o máximo de raiz possível para conseguir se fixar e crescer. No mundo animal, quando um animal nasce, ele sabe instintivamente que ele vai ter que andar ou voar ou nadar, ele sabe que ele vai ter que aprender a se alimentar. Pessoal, não existe um livro de regras para isso. Não existe um livro para aprender, uma escola para aprender ser planta ou ser animal. Entendeu onde eu cheguei? Não existe um livro onde você vai ler como ser mãe. Então, se os nossos pais, vou colocar os pais aqui junto também, tá? Se eles acertaram ou se eles erraram, tenho certeza que eles fizeram o melhor que eles podiam, que eles achavam que eles podiam fazer. Talvez você diga, podiam ter feito melhor. Eu acho que meu pai e minha mãe podiam ter feito. Mas aqui o nosso assunto é mãe. Então, todas as vezes que eu falei pai, o seu cérebro despertou alguma coisa. Quando eu falei mãe, o seu cérebro também desperta algo.
Então, dentro da proposta, quando a gente fala de biologia, nós trazemos o quê? O natural, aquilo que acontece. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Isso é uma lógica. E aí, o que que acontece? Como nós somos seres racionais, aí é onde a mãe começa a trabalhar o analítico muitas vezes, mas o automático entra junto, por conta de algumas histórias, algumas frustrações, do que nós podemos chamar de pré-programações, tá? O que acontece? Eu não me sinto capaz de ser mãe, eu não me sinto capaz de amamentar, eu tenho medo dessa criança morrer, eu tenho medo de acontecer alguma coisa com ela. Isso são as coisas que eu escuto aqui no consultório. Então, quando nós estamos falando aqui do tema mãe, eu sei que tem muitas mães que estão prontas, a maioria, e tem aquelas que não estão confiantes o suficiente. Então, não é que existe um treinamento para isso, mas quando eu tenho conhecimento, eu tenho consciência, eu começo a desenvolver a minha competência. Ah, Cláudio, mas os hormônios, eu falo, animais também têm hormônios, todas as mulheres têm hormônios. Por que que uma acontece e na outra não? Então, o que a gente precisa olhar é para o eu. Então, nesse momento, eu vou pedir para você ser um pouco egoísta e parar de querer comparar com todos e olhar para você e entender as suas dores, as suas dificuldades. Por quê? Você sendo mãe ou sendo filho ou filha, e tudo isso que você sente na palavra mãe está refletindo da forma como está nesse momento. Positivo ou negativo, eu não sei. Aqui, normalmente, eu trato muito pessoas que têm dificuldade com as mães. E aí tem muitas patologias que estão relacionadas à figura de mãe, estão relacionadas à figura feminina, estão relacionados à figura de filhos. Então, dentro do processo, a gente precisa entender que dentro do mapeamento do nosso cérebro existem áreas que são totalmente de relacionamento, são totalmente de proteção, são totalmente de nutrição. São áreas que nascem prontas para nós podermos usar. E as mães têm isso como essência. Então, dentro do projeto aqui, Café com o Claudinho, de compartilhar informação, lembra que eu quero sempre perturbar para fazer você pensar. Quero sempre fazer você refletir sobre a sua vida. Para você poder dar as suas respostas e não que eu fique dando respostas para você. Mas dentro da proposta, eu quero trazer um exemplo para você, para a gente poder, talvez, usar como base para o que a gente vai falar aqui. Você sabia que o bambu, quando ele cai na terra, ele demora 5 anos para sair de dentro da terra? Durante 5 anos, o bambu ele vai se ramificando, ele vai se fixando, ele vai trazendo tudo aquilo que ele precisa para depois do 5º ano ele surgir, ele sair da terra. E o bambu, ele cresce por etapas. O bambu, além de crescer por etapas, ele tem um vazio dentro dele que permite que ele cresça e seja flexível. Então, nessa narrativa do bambu, eu quero que vocês entendam que quando a gente fala que uma pessoa, antes dela ir para o mundo, se ela for bem estruturada, se ela entender que ela pode crescer por etapas, ela não está cheia de ego, ela tem espaço para aprendizado, e que quanto mais ela cresce, mais flexível ela está diante do mundo, o bambu se torna um grande exemplo para que nós possamos olhar para a nossa vida e fazer comparativos de entender qual fase nós pulamos ou qual fase nós estamos. Então, dentro desse processo, nós precisamos abrir tudo isso. E as plantas mostram isso muito claramente para nós. Se você olhar para qualquer tipo de árvore, todas têm raiz profunda, elas estão o que, de certa forma? Todas as árvores estão fixadas numa terra, tirando o máximo de nutriente possível dessa terra. Para quê? Para nutrir essa árvore, para nutrir a sua vida. E quando ela nutre, ela cria galhos, ela cria folhas, ela cria frutos, muitas vezes, depende do tipo de árvore que nós estamos falando, né? Vamos pensar em uma macieira. Então, você cria todo o processo dos frutos, com sementes dentro, e aí percebam a beleza da vida. Ao mesmo tempo que eu crio a minha retroalimentação. Porque quando essas folhas ou esses frutos caem no solo, eles vão nutrir aquele solo de onde eu tirei
todo o nutriente. Então eu devolvo para a terra tudo aquilo que eu tirei dela. É lógico que o vento e os animais, eles podem pegar essas folhas ou esses frutos e levar para outros lugares, mas percebam que eles são disseminadores de informação. Eles aumentam a possibilidade de ter, então, essas árvores ao seu entorno. Então perceba que a natureza, ela é natural, ela é biológica, ou seja, a natureza sabe o que ela tem que fazer. Vocês têm dúvida que uma mãe sabe o que ela tem que fazer? O que acontece, mais uma vez, quando esse cérebro quer ter razão. É quando esse cérebro não está preparado e ele tem reflexos emocionais de fases da vida ou de ancestralidades, né, que a gente pode chamar de genética, que algo aconteceu, e algo ficou pesado e algo criou um atrito. Então, quando eu vou trabalhar com as pessoas e quando eu converso com pessoas, eu sempre digo assim. Lembra que eu gosto de contar histórias, tá, pessoal? Vou fazer analogias para a gente poder ficar mais fácil. Se você está andando de bicicleta com o freio travado, é mais fácil você continuar pedalando, fazendo força, ou é mais fácil você soltar o freio que você continua fazendo a mesma força e você vai andar o mesmo tanto. Se você colocar mais força, você vai mais rápido. Então eu sempre digo para as pessoas: vamos tirar os atritos, vamos deixar o peso daquilo que não serve mais. E aí você vê a velocidade que você está, você vê o nível de crescimento que você tem e você vê o nível que você quer chegar e o quanto você ainda quer depositar nesse lugar. Então, quando a gente fala de natureza, é o mundo ideal. O ideal seria que todo mundo tivesse uma mãe maravilhosa, que todas as mães tivessem gestações perfeitas, que todas as gestações gerassem crianças perfeitas, que todas as crianças tivessem o leite materno, que todas as crianças pudessem se alimentar bem, sem aquela frescura na mesa, sem o sofrimento de ficar virando a noite sem dormir. As crianças dormiriam a noite inteira, as mães acordariam dispostas e as crianças muito dispostas, crianças saudáveis que não adoecem, todos estariam em harmonia, essas crianças cresceriam e se tornariam os próximos frutos, ou seja, as próximas árvores, ou dariam novos frutos, sendo os novos pais de uma geração. Esse é o mundo ideal. Mas no mundo real, nós sabemos que existem dificuldades, muitas vezes, de gestar uma criança, que existem pais que querem ter filhos e não conseguem, que existem crianças que durante a gestação têm sofrimentos, memórias de pais brigando, memórias de um eu quero, o outro não quero. Existem muitas memórias. E aí, quando as crianças nascem, tem as crianças que têm dificuldade nos primeiros dias, crianças têm dificuldades em amamentar, em serem amamentadas, porque tem criança que não consegue pegar bico, mas tem mulher que não tem leite, tem mulher que não tem bico. E aí, quando a criança não dorme, vira um caos dentro de casa. E aí, quando a criança não quer ir para a escola, vira um caos de novo. E aí, quando a criança não quer comer alguma coisa, vira um caos de novo. E quando a criança adoece, vira um caos novamente. Vocês perceberam que eu estou sempre com criança e mãe. A mãe está ali no sistema de observação e proteção. O pai existe, mas lembra que aqui é um conteúdo para a mãe. O pai deveria estar dando suporte para essa mãe, tudo bem? É a função, grande função do nosso pai é dar esse suporte. Lógico que pode ajudar com a criança, mas eu estou falando dessa relação mãe e filho. E aí, dentro desse processo, criança, depois, ela tem outras dificuldades. E se essa criança é uma mulher que depois ela vai querer ser mãe, muitas não vão querer ser mãe, porque tem tantos traumas, tem tantas dificuldades. Tem aquelas que vão ter a dificuldade de engravidar, tem aquelas que vão ter dificuldade na gestação. E aí sempre vão dizer assim: ah, mas é assim porque era assim. A minha mãe passou por isso, a minha avó passou por isso. E aí eu posso concordar com vocês de um lado, mas do outro lado não posso concordar. Porque esses registros que nós chamamos de genética, nós podemos evoluir, nós podemos chamar, né, aproveitar estudos hoje em dia como neuroplasticidade, como neurogênese e a epigenética e juntar tudo isso e entender assim, olha, você pode criar novos caminhos neurais para que o seu cérebro se molde novamente a novas informações e a epigenética mostra que isso é possível. Tá? Falei de uma forma rápida, se você não conhece essas palavras, anota aí e pesquisa um pouco, você vai entender melhor sobre o que eu estou falando. Então, o mundo ideal, ele é perfeito. O mundo real, você precisa de estratégia, você precisa de outras informações.
Então, quando a gente chega no mundo, muitas pessoas às vezes ficam sonhando com um mundo perfeito. As pessoas ficam muitas vezes querendo ser otimistas. E dentro do mundo perfeito, nós precisamos ter o quê? Aprendizados para nós podermos fazer escolhas. Então, esse é o meu principal papel aqui no Café com Claudinha, compartilhar com você informação para te perturbar e fazer você entender que você pode melhorar ou que você pode ajudar uma outra pessoa. Quando a gente vê essas coisas, nós precisamos olhar para o mundo e falar assim, cara, eu tenho os meus sonhos. Quando eu tenho os meus sonhos, eu também tenho os críticos, aqueles que vão falar, isso não é possível, isso não vai acontecer. Então, o que, que eu preciso? Separar o meu sonho dos críticos. Criar no meio disso o que nós chamamos de estratégia. O que você precisa fazer para que esse sonho se realize? Você precisa entender que quando os críticos pararem de criticar a sua estratégia, o sonho aconteceu. Então, a estratégia, a gente tem que sair desse mundo otimista, desse mundo que a gente chama de ideal, porque ele não existe, nunca deu certo 100% das vezes, mas não precisa ficar no pessimista, achando que vai dar errado, mas nós precisamos criar um cenário realista. Realista é o quê? O que eu quero, mas e se nem tudo o que eu quero der certo? O que, que eu faço? Passo seguinte, passo seguinte, passo seguinte. E entendendo que na vida, muitas vezes, nós vamos ter problemas. E que esses problemas, quando você não tem problema, você agradece, mas você não pode se acomodar. Quando você tem problema, você não pode se revoltar. Você tem que ter o espírito de busca, pensar, o que eu faço agora? Como eu posso melhorar? Quem pode me ajudar? E aí, quando eu faço isso, eu instalei no meu cérebro uma informação que é: eu repito o que eu venho fazendo ou eu faço uma nova escolha, eu faço uma nova busca, uma nova tentativa, uma nova estratégia. Então, eu preciso ter consciência do que eu sei e do que eu preciso. Eu preciso olhar para o problema, eu preciso entender se esse problema tem solução e se tem solução, aonde está e quem pode me ajudar com ela, se eu não for capaz. Então, quando a gente está fazendo tudo isso, você está fazendo um movimento de desenvolvimento de consciência e competência. Porque quando você se torna consciente, coerente, que é a minha linha, competente, automaticamente você começa a fazer o quê? Fazer escolhas, criar todo o cenário positivo que você precisa para você entender quando você ganha e você perde o que você faz. E aí a estratégia está muito bem feita para quê? Para que você realize o que você quer. Então, se você tem uma mãe, ou se você é uma mãe, onde você não está feliz com o que está acontecendo, ou se você estiver feliz também, mantenha a estratégia, tá? Se você não está feliz, a gente precisa olhar para isso. Ao invés de ficar criticando, qual a melhor estratégia para esse cenário de uma mãe? Se é você ou se é a sua mãe? O que essa mãe pode fazer ou o que você pode fazer? E se não der certo, qual o próximo passo? E se não der certo, qual o próximo passo? O que eu digo é que a sua mãe ou você podem falhar e nem por isso você vai se revoltar. Tem que entender que você, quando isso acontece, você precisa tentar melhorar, evoluir, crescer. Os problemas na natureza existem também, é assim que os animais se desenvolvem cada vez mais. Mas quando tudo vai dando certo, também não acomoda. Agradeça, mas continue buscando a melhor escolha, o melhor estudo. Então, quando você consegue entender quem é você, quando você consegue entender como as coisas se comportam no dia a dia, como tudo aconteceu e como tudo está acontecendo e como tudo pode acontecer, você começa a fazer a sua lei da semeadura, porque você sabe que quem planta, colhe. Se você planta algo ruim, a tendência da colheita ser ruim é muito grande. Agora, se você escolheu com consciência o que você quer, você faz o seu plano acontecer, você cuida, você prepara, você suplementa todo aquele solo, aquela expectativa, e aí a colheita é incrível. Então, o caminho que eu sempre falo para as pessoas é assim: se você é um ser humano que já criticou a sua mãe, se você é um ser humano que já quis mudar a forma da sua mãe funcionar, se você é um ser humano que já disse que queria ter outra mãe, tá tudo bem. Imagina que tá você e sua mãe aqui, toda vez que você quis alguma coisa diferente do que ela tinha, você deu um passo para trás, você só se afasta da sua mãe. E quanto mais você se afasta, mais tensão você gera nas relações.
inconscientes, porque você é reflexo emocional. Eu sempre digo para as pessoas, para a gente ligar os pontos, respira, calma o teu coração, se conecta com a sua criança, entenda que essa criança que sofreu, essa criança que lutou, essa criança que venceu, essa criança que passou algumas coisas para que você estivesse aqui hoje, ela é uma vencedora. E quando essa criança está forte, a criança traz paz para você, e aí agora é com você. E quando você olha para isso, você precisa olhar para os seus pais, e dentro desse olhar, você tem que entender que eles fizeram o melhor que eles podiam para você naquele momento. E eles entregaram para você tudo aquilo que eles receberam, conseguiram te entregar. Foi muito para você? Está muito pesado? Agradece e deixa. Pega a sua vida, somente, vai fazer algo de melhor com isso. Vai ser uma melhor mãe, vai ser uma melhor filho, melhor filha. Mas o mais importante na vida, pessoal, é você entender que em muitos momentos nós precisamos fazer o quê? Respirar. Nós precisamos respirar. Eu tenho uma frase aqui que eu vou ler para vocês, para a gente poder finalizar. Lembra, eu não gosto de vídeos muito longos. Vamos lá? Quando eu falo disso, pessoal, eu falo que a nossa vida é agora, e nós precisamos aproveitar o máximo possível. Então, cuide para ser cuidado, isso é muito importante. Nosso futuro está nas nossas mãos e nas mãos dos nossos filhos. Então, a gente precisa criar um mundo melhor, mas a partir do eu. Então, olha essa frase que legal. Ser mãe é como ser uma raiz invisível. Mesmo sem ser vista, é ela quem sustenta, alimenta e dá firmeza para que a árvore cresça, floresça e enfrente tempestades. Pessoal, isso eu queria passar para vocês aqui no Café com o Claudinho. Se isso fez sentido para você, curte, comenta, salva, compartilha. Você já sabe que aqui, internet, isso é muito importante para o nosso trabalho, para divulgar, para levar mais informação para a sociedade. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ajuda a gente a desenvolver isso cada vez mais, para que isso possa melhorar, para que eu possa levar a informação, poder juntar os pontos, tirar as tensões e deixar o peso da vida para trás, para que nós possamos ir para o futuro fazer um mundo melhor. Legal? Se você é mãe, um ótimo Dia das Mães para você, mas eu sempre digo, não existe um Dia das Mães para mim, um Dia das Mães é todo dia. Eu honro a minha mãe e a minha esposa, que é mãe dos meus filhos, todos os dias. E desejo o mesmo para vocês. Legal? Qualquer coisa, estou à disposição.